É um dia muito feliz, tenho muito pouco a acrescentar depois da maravilhosa apresentação que nos honrou o José Paz. Eu quero agradecer muito ao António Mendes Pedro, que um dia me apresentou ao Coimbra de Matos num colóquio em Coimbra, que ele me convidou para ir falar na Associação de Psicanálise. Eu fiquei muito assustada. O que é que vai uma historiadora marxista e requieta fazer no meio de uma sala cheia de psicanalistas? Sendo que a minha impressão dos psicanalistas até aí não era a melhor, eu confesso. Não era a melhor, e até aí, e vou-vos contar porquê. Nessa sala eu arrisquei falar dos problemas sociais, nomeadamente da questão ligada às crianças, e com muito medo tentei defender que era intolerável drogar-se crianças com Ritalina, quando essas crianças passam horas infinitas sozinhas, largadas em frente a um computador ou uma televisão, quando não brincam, quando soubemos hoje, esta semana, num estudo incrível, há presos nas prisões que têm mais horas de sol do que as nossas crianças, que têm um horário de trabalho de no mínimo 35 horas semanais, que pode ir até 50 horas semanais. E com muita timidez defendi-o, e a sala inteira parecia de acordo, e eu pensei, vim parar a um lugar diferente. Certamente que há aqui minha interpretação política, uma fração da psicanálise nova nesta sala que eu não conheço. E a verdade é que havia mesmo, não é? A verdade é que eu saí daquela sala com vontade de ir conhecer os vossos trabalhos, com vontade de abrir a cabeça àquilo que me parecia tão novo e que para vocês já não é novo, porque vocês navegam, vocês, dirijo-me aos psicanalistas aqui presentes, têm já por adquirido esta ideia da relação, a ideia de que é preciso mudar o ambiente, a ideia da transformação, a ideia de futuro, e que foi verdadeiramente encantador. E nós, a partir daí, começámos a conversar, e eu sinto-me profundamente agradecida, queria dizê-lo sem nenhum excesso de humildade, porque eu tenho 37 anos e noção do que isso significa. Tenho, como disse no livro, uma grande dificuldade em viver numa sociedade onde ser velho é um problema, porque para mim ser mais velho deveria significar, na maioria dos casos, que nós sabemos mais, cometemos menos erros, temos mais capacidade em muitos lados. E é isso que significa. Para mim ainda é isso que significa. E, portanto, este livro, alguém como o António Coimbra de Matos, que me encanta, aceitar escrever este livro a 4 mãos. Eu sou já da geração das 4 mãos, que escreve com 2 ao computador. Foi uma extraordinária oportunidade, foi uma espécie, acho que ainda não lhe disse, mas posso dizer aqui, uma espécie de terapia que eu fiz durante este ano de aprendizagem, de saber. Eu sou hoje uma melhor pessoa depois do que aprendi dentro daquela sala, nas nossas conversas. E aprendi algumas coisas que eu já fazia e não sabia. Passei a fazer outras coisas que eu não sabia e passei a fazer. E uma delas é esta importância da ação. Tanto que nós fazemos amor, nós não dizemos amor.
O amor é um verbo, é uma ação. E esta questão da ação é para mim hoje absolutamente determinante. Utilizando um poema que eu cito aqui do Galeano, que nos deixou, penso que este ano ou ano passado: nós somos aquilo que fazemos para mudar aquilo que somos. Eu não sei dizer melhor do que o Eduardo Galeano. Nós somos aquilo que fazemos para mudar aquilo que somos. Ou seja, é esta alma coletiva que nos salva de nós próprios também. E isto para mim foi extraordinário, porque eu não encontrava, eu sabia que a esperança, porque eu sou historiadora do século XX, eu conheço, creio que com algum detalhe, a maior tragédia de toda a humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Morreram 60 milhões de pessoas. É humana a guerra, não são os golfinhos que fazem a guerra. E eu, quando estudo a Segunda Guerra Mundial, eu estudei a resistência à Segunda Guerra Mundial. E, portanto, os 3 milhões de alemães que foram presos ou mortos em resistência ao nazismo. Os 500 mil que entraram na resistência francesa contra o nazismo. Há uns anos que decidi que era isso que queria fazer na vida. Mesmo que fosse uma minoria, eu queria saber a história daqueles que tinham resistido. Eu queria compreender quem é que no meio da barbárie se tinha salvo, para usar uma expressão do Primo Levi. E, portanto, eu tenho a certeza que no maior dos horrores é possível resistir, que na maior barbárie é possível permanecer humano. E, portanto, eu não compreendia porque é que os trabalhadores que vêm ter comigo, com quem eu trabalho hoje em estudos sindicais, vivem aterrorizados por um único gestor no topo da cadeia que inventou essa coisa torturante chamada avaliação de desempenho, e que é uma espécie de cadeia de comando militar que garante que as pessoas não têm a noção da força que têm. E eu queria também compreender qual é o movimento de inibição da ação, porque há uma dimensão política, há uma dimensão estratégica, há uma dimensão sindical, mas também há uma dimensão pessoal. O que é que acontece? O que é que acontece para as pessoas terem tão pouca noção da força que têm? Assumindo eu, e tendo eu hoje a certeza, que ninguém tem tanto medo como o gestor que está no topo da empresa. Porque vejam, alguém que para viver precisa de uma cadeia de comando militarizada sobre milhares de pessoas, alguém que para manter a produção a funcionar não consegue construir uma equipa democrática sob a forma de funcionamento dessa produção, mas precisa de uma base de dados informática que controla ao segundo o que é que as pessoas estão a fazer. É alguém que tem que ter muito medo. Em Portugal há um call center que decidiu que 10 segundos de paragem é considerado tempo de ócio. Um call center não, uma empresa de call centers. Portanto, há milhares de trabalhadores que a partir do momento em que entram na empresa colocam um cartão no computador e 10 segundos de paragem é considerado tempo de ócio. Isto é tão doentio e tão inexplicável que... E vejam, o que é um call center? Um call center é um sítio onde potencialmente se pode fazer o que se quiser hoje em dia. Pode separar um banco, se separar o call center. Pode separar o funcionamento dos impostos. Estou a dar uma boa ideia aos... Não sei se está aqui alguém do... Pode separar o funcionamento da máquina fiscal. Pode separar o Estado. Portanto, o call center, estou só a dar o exemplo do call center, é um sítio onde a potencialidade de poder real das pessoas é enorme. E, no entanto, elas estão submetidas a uma máquina de tortura que diz que quando param 10 segundos entraram no chamado tempo de ócio. Isto merece uma reflexão, não vou fazê-la aqui, não vos vou cansar, vou dar a palavra ao António Coimbra de Matos, que todos queremos ouvir, mas se este livro, pelo menos, deixar esta reflexão,
esta reflexão de que diz-me como trabalhas, dir-te-ei que doenças tens, diz-me como resistes e procuraremos um caminho que não está fechado, concordo, não está fechado, há muitas questões que estão por resolver, mas se este livro nos deixou espaço para essa reflexão, eu acho que ele já valeu a pena. E ele indica um caminho que hoje uma jornalista várias vezes nos perguntou, mas o que é isso da relação? Isso da relação é a essência deste caminho, não é? É o facto que nós chegamos a casa e fazemos amor, fazemos amor no amplo sentido. O que é que nós vamos fazer pela pessoa com quem queremos construir uma relação? Outro verbo, construir. É o caminho de que nós tiramos os nossos filhos da televisão ao sábado de manhã e vamos conversar com eles, vamos passear com eles, vamos ouvi-los, vamos dar-lhes tempo. É o caminho de que, em vez de eu maltratar o colega do lado, vou tentar conspirar com ele, vou chamá-lo à parte, vou conversar com ele e perguntar-lhe o que é que nós podemos fazer para garantir que o nosso tempo de 10 segundos de paragem para respirar não é tempo de ócio. É o caminho inverso àquele que nós temos hoje e que nós contamos aqui no livro, que é talvez uma grande parte das pessoas hoje receba mais flores no dia da morte, ou seja, não as recebeu, do que em vida. O que significa também que nós damos mais flores a algumas pessoas no seu funeral do que demos em vida. E eu também aprendi isso com o António Coimbra de Matos, que o amor não é só nos amarem, é nós amarmos, é nós cuidarmos de. Esta dimensão da relação é algo que me encheu, que me desafiou imenso e que eu acho que é hoje um desafio que nós temos. Como evitar o desamparo pela relação, como construir relações. Nós damos algumas pistas, o António mais do que eu, mas essa é hoje a pergunta que nós temos que fazer e encontrar essa resposta nesta ideia de que relaciono-me, existo. Quem tem medo não compra um cão, constrói uma relação. Obrigada a todos e muito obrigada a todos os amigos, colegas, alunos e pessoas maravilhosas que vieram aqui hoje, e à Bertrand, claro, e a todos, a Bertrand, a Ana, a Sofia, a Bárbara, o Eduardo, que com tanto carinho nos tem acompanhado nesta edição. Muito obrigada ao António, muito especialmente.